Fala pessoal, essa é a parte 3, finalmente, onde a gente vai estar finalizando a nossa série de como fazer o Flappy Bird. Se vocês não viram a parte 1 nem a parte 2, voltem lá para vocês acompanharem certinho. Nesse vídeo a gente vai estar vendo como fazer o menu inicial, a tela de Game Over e a pontuação quando detectar as colisões e as triggers, e adicionando um áudio do jogo também. Então sejam bem-vindos, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, e bora para mais um vídeo. Eu vou estar começando pela interface, porque dependendo da colisão, a gente vai estar mostrando alguma imagem para o usuário. Então é bom a gente já ter a interface pronta. Eu vou começar vindo aqui na nossa cena, clicando com o botão direito, UI, e selecionando Canvas. Vou estar dando o nome de UI, de User Interface, e dentro da nossa interface eu vou estar criando 3 painéis. Então vou selecionar aqui UI de novo, Panel, vou chamar de Game Start. Aqui vai ser quando a gente iniciar o jogo, vai mostrar aquela imagem de clique para começar a jogar. E como vocês podem ver, a interface está bem maior que a nossa câmera. Na visualização ela está ok, mas eu prefiro que ela fique do tamanho aqui da nossa câmera. Então vou estar selecionando aqui a nossa UI, vou estar selecionando esse UI Scale Mode para Scale Screen Size e vou estar trocando o Render Mode para Screen Space Câmera. E aqui a gente precisa arrastar a nossa câmera. Agora no nosso painel eu vou estar removendo essa Source Image, só ir lá para o início vai ter essa None, e vou estar setando a cor com a transparência máxima. E agora com o nosso painel selecionado eu vou apertar Ctrl D 2 vezes, porque a gente vai ter 3 painéis. Um do Start, um para mostrar a pontuação para o nosso jogador e um para quando ele perdeu o jogo. Então vou estar renomeando o último para Game Over e o do meio para Score. No nosso painel de Game Over, eu vou estar vindo aqui na nossa página de Images UI e vou estar colocando esse texto de Game Over. Aqui, se vocês observarem, o nosso pássaro está na frente do texto e eu não quero isso. Então eu vou observar a posição, vou colocar a distância do plano em 0, vou verificar se cada painel está com a posição Z no 0 também. E aqui a nossa imagem está com Z menos esse número aqui gigantesco, então eu vou colocar 0 também. E aqui se a gente clicar para visualização 3D, vocês vão perceber que a nossa interface agora está colada na nossa câmera. E é por isso que ainda não está aparecendo nenhum texto. Então ao invés de 0 no Plane Distance, eu vou colocar 1 na verdade, para ficar só um pouco à frente. Dessa forma, nosso texto vai aparecer na frente de todos os objetos lá atrás. Então agora que a gente tem um painel de Game Over pronto, eu vou estar desativando ele e vamos colocar o nosso Score. E para mostrar a pontuação, eu vou estar adicionando um texto aqui no nosso painel do Score. Vou estar clicando com o botão direito, UI, Text Mesh Pro. Vou estar chamando de Score Text. E quando vocês importarem esse Text Mesh Pro, provavelmente ele vai aparecer essa janela pedindo para importar esse TMP Extensions. Eu vou estar clicando para importar. E uma vez que ele terminar, eu vou só fechar aqui. Como vocês podem ver aqui embaixo no meu console, ele está acusando alguns erros. E eu acredito que é por conta da fonte. Se vocês lerem aqui, tá alguma coisa relacionada à fonte asset. E aqui no meu score test, eu estou vendo que ele não tem nenhuma fonte selecionada. Então eu vou clicar aqui e selecionar uma fonte. Vou dar um clear para ver se resolve. E acredito que agora vai estar funcionando tudo ok. E uma vez que tiver finalizado, a gente vai ter aqui o nosso texto na nossa interface. Eu vou estar colocando um valor de exemplo aqui só para a gente ver. Vou remover o espaço aqui de baixo. E vou estar alterando algumas coisas para ficar um pouco mais parecido com o jeito que é no Flappy Bird. Primeiro, eu vou estar selecionando esse Material Preset para Outline. Vou estar colocando uma font size de 70, acho que fica bom. Vou estar colocando o Bold, que é o negrito. Vou estar selecionando para o texto ficar alinhado no centro e no centro vertical também. E aqui no nosso material a gente consegue alterar mais algumas coisas. O delete ele vai alterar a grossura do número e aqui a gente vai alterar a grossura da borda também. Se a gente der um zoom aqui a gente consegue ver melhor. Então eu acredito que assim fica bom. E vou estar colocando os nossos números lá para cima. Eu vou estar alterando esses pontos de ancoragem aqui dos números para eles sempre ficarem alinhados com o topo da nossa tela. Então vou apertar Shift Alt, que vocês podem ver o que faz por aqui. E vou estar clicando nessa parte superior do meio. Vou estar dando um zoom aqui para trás de novo. E vou arrastar só um pouco para baixo. Dessa forma, nosso número vai ficar no topo da tela. Para vocês visualizarem dessa forma aqui grande a tela de jogo, é só clicar aqui na tela de game e apertar Shift espaço. E agora para finalizar, a gente vai fazer o nosso painel de início do jogo. Então vou clicar aqui no nosso Game Start, voltar para a nossa pasta de UI e colocar o nosso sprite
de início do jogo. Vou estar resetando a posição no eixo Z e nosso painel de início do jogo vai ser simplesmente isso. Bem simples mesmo. Então agora eu vou vir aqui na nossa pasta de scripts, vou criar um novo C# script, vou chamar de UI script, vou estar arrastando ele para o nosso objeto de interface. Uma vez que ele estiver aqui, eu vou estar abrindo o nosso script para editar ele. Vou estar criando aqui algumas variáveis, como o nosso Game Manager, para a gente acessar uma função de iniciar o jogo. E vou estar referenciando também os nossos painéis de começar o jogo e de Game Over. Então vou definir um public Game Object Start Panel e um public Game Object Over Panel. Na nossa interface a gente não vai estar precisando do método Start, então vou estar deletando ele. E a gente vai ficar verificando se o jogador clicou na tela. A gente pode fazer isso da mesma forma que a gente fez para o nosso jogador, para detectar se é para ele pular ou não. Então vou estar copiando aqui o código dessa parte, vindo aqui no nosso script da nossa interface, vou estar colando ele aqui, e agora ao invés de estar setando o jump como true, a gente vai estar verificando algumas condições. Então antes de começar essa lógica, eu vou estar definindo aqui no nosso Game Manager uma nova função, que eu vou estar chamando de Game Start, que vai ser a função responsável por começar o nosso jogo. Vou estar salvando isso, voltando aqui para o nosso script da interface, e aqui eu vou verificar se o nosso painel de começo está ativo na hierarquia. A gente vai simplesmente chamar o nosso gm.GameStart, que a gente acabou de criar. Agora, se o nosso painel de Game Over estiver ativo, aí a gente vai chamar uma função que vai resetar a nossa cena e começar tudo de novo. E a gente faz isso utilizando o Scene Manager. Provavelmente ele não vai achar, mas é só vocês escreverem assim e apertar Ctrl ponto, que vai aparecer algumas sugestões para vocês importarem. Então vou estar clicando aqui em Using UnityEng.SceneManagement. Agora a gente consegue acessar essa classe. Vou estar colocando ponto Load Scene. E aí ele vai pedir o index da cena que a gente quer carregar. Mas como eu quero recarregar essa própria cena, eu simplesmente vou chamar o Scene Manager de novo, ponto Get Active Scene, ou seja, pega a cena ativa, e ponto Build Index. Dessa forma ele vai recarregar a nossa cena para a gente e recomeçar o jogo. E eu vou pegar essa mesma lógica, porque lembrando que aqui é para quando o usuário clicar na tela do celular dele, e vou colocar para a gente conseguir testar clicando com o mouse também, quando a gente estiver no editor da Unity. Vou dar um save, vou vir aqui na nossa interface e vou colocar as variáveis que a gente precisa referenciar aqui. O nosso Game Manager, o nosso Start Panel e o nosso painel de Game Over. Então agora que a gente já tem o script da nossa interface, a gente precisa implementar essa função Game Start do nosso Game Manager. Para ir direto assim para uma função, é só vocês clicarem em Ctrl e clicar em cima da função que vocês querem ver. Dessa forma, o Visual Studio vai te levar direto para o script dessa função. Então primeiramente eu vou estar definindo algumas variáveis que a gente vai estar precisando usar. Todas elas vão ser do tipo Public e do tipo Game Object. A primeira vai ser o nosso jogador. A segunda vai ser o nosso Obstacle Spawner, que spawna os obstáculos. A terceira vai ser o nosso painel de Game Over, que eu vou estar chamando de Game Over Panel. Vou estar fazendo a mesma coisa para o nosso painel de Start do jogo. E a gente vai precisar também do nosso painel de Score. E eu vou estar definindo mais uma variável do tipo Bool, que é um boolean, para a gente saber quando o nosso jogo vai estar rodando. E eu vou estar chamando de GamePlaying. Então agora a gente vai configurar algumas coisas aqui para o início do jogo. No início eu quero que o nosso jogador não tenha gravidade. Então eu vou estar vindo aqui no Rigid Body dele, Gravity Scale, eu vou estar colocando 0. Assim, quando começar o jogo, a gente vai desativar os inputs também, e o jogador vai permanecer no estado inicial dele. E eu quero também que os obstáculos não spawnem. Então eu vou vir aqui no nosso Obstacle Spawner e vou estar desativando ele. E é apenas na hora que o nosso jogo começar que eu quero setar essas coisas para elas começarem a funcionar. Então quando o jogador clicar para iniciar o jogo, eu vou estar setando a variável que a gente acabou de criar, gameplay, igual a true. Lembrando que todo boolean por padrão ele vem como false. Vou estar ativando o nosso Score Panel, set active true. Vou estar ativando o nosso Obstacle Spawner,
Vou estar voltando a gravidade do nosso jogador que a gente acabou de colocar como 0. Então vou falar player.getComponent, rigid body dele, 2D, .gravity scale, e você está igual a 1 como estava antes. E também vou desativar o nosso painel do GameStart. Então GameStart panel.setAct false. E na hora que o nosso personagem morrer, a gente vai querer fazer também que o GameOver panel seja ativado. Então vou colocar como true. Vou alterar a variável gameplay para false. E com isso agora só falta a gente detectar as colisões para setar esses estados do jogo. Vou salvar aqui. E voltando aqui no nosso editor, a gente tem que referenciar as variáveis. Então vou estar arrastando o nosso jogador para cá, o nosso obstacle spawner, o nosso painel de game over, o painel de game start e o painel da pontuação. E agora se a gente der um play, vocês vão ver que a aplicação já está funcionando. A gente vai corrigir essa rotação do pássaro que está aqui mirado para cima, mas dessa forma já está funcionando. Se a gente der um clique aqui, o painel vai sumir e a nossa pontuação vai aparecer. E a gente tem que atualizar ela também e detectar as colisões aqui para setar o game over. Então só para relembrar vocês, lembra que os canos, cada um tem um box collider. E a trigger a gente setou como trigger. Então a gente vai ter dois eventos, que é onCollision enter e onTrigger enter. Ou seja, cada um vai ser uma coisa. Quando a gente entrar na trigger, a gente quer aumentar a pontuação do nosso jogador. E quando a gente ter uma colisão, a gente quer setar o game over. Então indo lá para o código do nosso jogador, aqui em player, a gente vai estar criando essas duas funções que a própria Unity disponibiliza para a gente. Que é a void onCollision enter. E lembrando de colocar o 2D, porque a gente está trabalhando com os colisores 2D. E aqui a gente vai estar fazendo algumas validações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se na nossa colisão, o que a gente colidiu, que é o collider, o nome dele é igual ao nosso teto, que lembrando, eu chamei de ceiling. Eu não quero que aconteça nada. Então voltando aqui para o nosso código, eu vou colocar que se o nome desse colisor não for ceiling, aí sim a gente vai tratar a lógica do game over. E agora no jogo original, se vocês perceberem, quando o pássaro bate em um tubo, ele cai até o chão. Então vou estar desativando os nossos colliders aqui dos nossos tubos, para o pássaro poder cair livremente até o chão. Então vou voltar aqui no nosso script e vou falar se o nosso colisor, ou seja, collision.collider, a tag dele, lembra que a gente setou a tag dele como obstáculo? Eu vou verificar se a tag é obstáculo, que vai significar qualquer um dos dois tubos. Então, se a tag dele é igual a obstacle, aí eu vou querer desativar o collider dos dois tubos. Então, vou chamar um método aqui, for_each boxCollider 2D, que vai ser os colisores dos dois tubos. Vou estar chamando de call. In é aonde que vai estar isso. Então eu vou pegar a nossa colisão, o nosso collider, vou pegar o transform dele, o pai dele, que é aquele objeto vazio, e vou pegar todos os box colliders que são filhos dele, que no caso vai ser os dois tubos. Então tem essa função getComponent, e aqui tem que colocar um S, porque existem as duas funções. getComponent ele vai pegar só um, e getComponents ele vai pegar todos os componentes desse tipo. Então getComponents in children, abre e fecha sinal de maior e menor, vai ser do tipo boxCollider 2D, e assim a gente vai ter os dois colisores. E como aqui a gente está no método forEach, eu vou falar que para cada colisor desse, eu vou dar um enabled igual a false. Dessa forma ele vai desativar os colisores dos nossos tubos. Então agora continuando nossa lógica, não é mais só para quando bater no obstáculo, pode ser no chão também. A gente vai desativar a animação do nosso jogador. Então vou colocar um enabled igual a false. E eu vou estar validando agora, igual a gente fez aqui em cima, só que dessa vez para o chão, porque eu quero que só quando ele atinja o nosso ground, que é o que eu chamei o chão nosso, eu desative a lógica da física para o nosso personagem. Ou seja, eu tenho que remover o rigid body dele, mas como não tem como dar um set enabled igual às outras propriedades, eu vou estar chamando o método destroy, o RB, que é o rigid body do nosso personagem, e dessa forma ele não vai mais ter física. E por fim, vou estar chamando o nosso game manager, game over. E agora, para atualizar a pontuação do nosso personagem, a gente vai ter que ter uma referência ao texto do nosso score. Então a gente tem aqui o nosso score text, ele é do tipo text mesh pro,
E para ter uma referência desse texto no nosso script, a gente vai ter que estar usando aqui a biblioteca do TM Pro. Então vou estar definindo aqui mais uma variável do tipo public, que vai ser text mesh pro GUI. Se vocês escreverem exatamente dessa forma e apertar Ctrl ponto, ele vai sugerir aqui para estar utilizando essa biblioteca. Então a gente clica nisso e chama de score text. Agora a gente vai detectar quando o nosso personagem passar por aquela trigger do nosso obstáculo. Então vou vir aqui, tem uma outra função da própria Unity, que é trigger enter 2D. Ela funciona praticamente igual a collision enter, a única diferença é que os dois colisores não atrapalham o movimento um do outro. Então quando a gente passar por essa trigger, eu vou simplesmente chamar o score mais, que vai incrementar em 1 a nossa pontuação. Vou chamar o nosso score text, a gente está acessando o texto do nosso objeto que tem o text mesh pro, e vou estar setando igual ao nosso score.toString, porque ele não aceita um inteiro como valor. Então a gente tem que converter esse inteiro para um string. E agora eu vou estar salvando aqui e voltando na Unity, a gente precisa referenciar o nosso texto no nosso jogador. Então clicando aqui no nosso player, eu vou estar descendo para o nosso script, e aqui no nosso score text, eu vou estar arrastando o score text, não é o painel. Vou estar vindo aqui no nosso texto também e colocando o 0 de início. E agora se a gente der play, provavelmente todos os estados da nossa aplicação já vai estar funcionando. Então agora, por enquanto, ele não spawna nenhum obstáculo e nosso jogador não cai nem move. No momento que a gente clicar, a gente vai dar início na nossa gameplay e vai começar a vir os obstáculos. Se a gente passar no meio, já vai estar alterando aqui a nossa pontuação. E agora, por algum motivo, ele já destruiu o nosso Rigid Body. Eu vou até deixar essa parte porque, como que eu sei que ele já destruiu o nosso Rigid Body? Porque aqui está falando que ele está tentando acessar e ele foi destruído. Sendo que a gente tinha colocado a validação de só destruir quando fosse o chão. Então vou estar voltando aqui no nosso script. E aqui a gente pode ver que eu estou validando se não for o nome chão. Eu esqueci de tirar esse operador de negação, então agora se a gente salvar, provavelmente já vai estar tudo funcionando. Porém, ainda vai dar o erro de ele estar acessando o nosso Rigid Body null. E eu já vou mostrar para vocês como corrigir junto com a orientação do nosso personagem aqui. Então, se a gente der play e atingir um obstáculo, o nosso pássaro vai cair. E agora é quando ele continua tentando acessar o nosso Rigid Body, sendo que ele já foi destruído. Então, para a gente resolver isso, a gente vai voltar no nosso script mais uma vez. E a parte que ele está tentando acessar depois de já ter destruído é essa daqui. Então, eu vou englobar tudo isso daqui num if o RB não é nulo, ou seja, o nosso Rigid Body não é nulo. Vou estar passando toda essa parte aqui para dentro. E dessa forma a gente não vai ter mais o erro. E como eu tinha colocado esse mais 2 na nossa rotação, quando a velocidade do nosso personagem for 0, ele na verdade vai estar com uma rotação de 2 vezes o nosso Rotation Multiplier. Então para a gente eliminar isso no início do jogo, eu vou estar vindo aqui, colocando um if rb.velocity e eu vou estar pegando a magnitude dele. Isso daqui é a raiz quadrada de todas as velocidades de cada eixo. Então, como é raiz quadrada, nunca vai dar um valor negativo. Então, vou falar que só apenas quando ela for maior que 0, a gente vai atualizar a rotação do nosso personagem. Somente no início ela vai ser exatamente igual a 0, provavelmente sempre vai dar algum valor aqui bem quebrado, mesmo que muito próximo de 0. Então, isso não vai atrapalhar a lógica de rotacionar o nosso personagem. Então, se a gente der play mais uma vez, vocês podem ver que a rotação dele já está ok aqui agora no início. Então agora a gente já tem o nosso jogo funcionando praticamente por completo. A tela de início, a gameplay, a pontuação e a tela de game over, é claro. A única coisa que falta são os efeitos sonoros, tanto da asa batendo quanto de quanto morre. E essa parte é bem rapidinha e fácil de fazer. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é vindo aqui no nosso projeto, na nossa pasta Assets, eu vou estar criando uma nova pasta que eu vou chamar de Sound FX. FX é porque em inglês, quando pronuncia effects, dá a sensação de ser a mesma palavra effects. Então é por isso que muitas vezes vocês vão ver essas duas letrinhas aqui, FX. Então eu vou estar arrastando aqui do nosso arquivo que a gente fez download lá no início, os Sound Effects. Vou estar pegando somente os que tem a extensão OGG, porque WAV os arquivos costumam ser muito grandes. Então vou pegar todos esses daqui e arrastar para dentro da nossa pasta Sound Effects. Vou estar abrindo ela e agora eu vou estar vindo aqui no nosso jogador e eu vou estar adicionando vários audio source, que é o que vai ser responsável por reproduzir os nossos sons. Então vou vir aqui, audio source,
Vou estar adicionando 4 deles, porque eu vou estar utilizando 4 desses sons. Então, audio source. E eu vou estar vindo também no nosso script. E vou estar adicionando uma referência a cada um deles. Então, vou vir aqui e criar 4 referências de um audio source. O primeiro vai ser o die audio, que é o áudio quando ele morre. O segundo vai ser de quando ele colide com algo. O terceiro vai ser de quando ele pontua. E o quarto de quando ele bate a asa. Então, vou salvar e vou arrastar as referências aqui para cada uma. Então, no nosso último, eu sei que ele vai ser o barulho da asa. Vou arrastar aqui nosso áudio para o audio clip. O penúltimo, eu sei que vai ser a nossa pontuação. Então, vou arrastar o point. O segundo aqui vai ser o hit. E o primeiro é o barulho de quando ele morre. E agora eu vou minimizar todos eles aqui e colocar na ordem. Então, agora que a gente já tem todas as referências dos nossos áudios, tudo que falta é dar play neles. Então, vou vir aqui no nosso script do nosso jogador, vou estar vindo aqui quando a gente faz a lógica de pular, e vou estar chamando o nosso wingAudio.play. Aqui na nossa colisão, eu vou estar validando se o gameplay é verdadeiro, porque eu não quero que esse áudio toque 2 vezes, quando ele bater no obstáculo e bater no chão de novo. Então, a primeira vez que ele bater, a gente vai chamar o game over, que vai setar isso daqui como falso e não vai tocar de novo. Então, aqui dentro eu vou chamar o nosso hitAudio.play e o nosso dieAudio.play. E na nossa trigger, que a gente ativa o nosso score, eu vou estar chamando o nosso scoreAudio.play. Dessa forma, se a gente salvar e der play no nosso jogo, vocês vão perceber que ele já tocou vários áudios de uma vez. E para corrigir aquele problema dos áudios do início, é só a gente vir aqui em cada audio source, ele tem esse play on awake marcado por padrão. Então a gente vai desativar isso para cada um deles. Então por esse vídeo é isso, muito obrigado para quem ficou até aqui. Se vocês gostaram, por favor não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, e até a próxima!